você teve uma outra reação a assalto. Eu não sei se você vai lembrar, ou se o Bizu procede, que por algum momento você possa ter inicialmente ter sido surpreendido e ainda assim tu eu não ganhou. sou surpreendido, jamais. Eu vou dizer, pode até acontecer, mas eu vou ter que, através de algum golpe de mão, quebrar essa surpresa e passar a ter vantagem. Muito bom. Eu sou comandos anfíbios. Muito bom, muito bom. E os meus irmãos lá do Corpo de Fuzileiros Navais sabem o que é ser comandos anfíbios. E humildemente, conhecedor da porra toda, e sabe que... Eu sou um aprendiz ainda. Sim. E aí? Tem essa história onde... Sim, era uma história... No primeiro momento você deu a entender que estava sendo surpreendido e virou o jogo. Eu tinha participado de um aniversário familiar da minha atual esposa. E uma segunda-feira, imagina. Na verdade, o aniversário era do pai dela. Terminou o aniversário de família numerosa. Saímos do restaurante e cada um vai para sua casa, né? E Camboinhas é a casa dela e dos irmãos. Um sobrinho meu, eu vou dizer assim, filho do irmão do meio dela, chama-se Vitor. Vitor está nos assistindo aí, que já mandou uma mensagem. Mandou aí no WhatsApp? Ele é um entusiasta desses programas podcast que fazem alusão à atividade policial. E ele assiste. Quantos anos já hoje? Hoje já tem 18. Na época ele devia ter... talvez 11, 12 anos. Sim. Que bacana. Um adolescentezinho, um quase adolescente, mais de criança do que adolescente, por aí. Ele quis vir comigo no meu carro para a gente conversar, porque as crianças, os adolescentes adoram as histórias policiais. Sim. E quase todos acabam se inclinando à atividade policial pelo encantamento que possuem. Então, saímos desse restaurante, ele veio... ele pediu para vir no meu carro, não quis vir no carro do pai dele, e a minha esposa, atual esposa, consequentemente, veio no carro do irmão. Chegando lá em Camboinhas, numa avenida, uma avenida principal, que ela tem um grande canteiro no meio, perto da praia. Passou do DPO, virou à direita e seguiu reto. Não, chega à direita, você pode ir reto ou virar à esquerda para contornar. Porque Camboinha faz isso aqui, ó. Isso, é uma única entrada. Aí o irmão dela parou o carro, e era um carro tipo uma SUV, com vidros escuros, parou na porta da casa dela, e eu com o meu carro parei atrás, assim, uma distância de, sei lá, 2 metros. Aí eu falei, Vitor, vamos sair de dentro do carro, porque a gente sabe que dentro do carro você tem uma visão reduzida, uma percepção menor, e acaba sendo um alvo, assim, num espaço muito restrito. E o moleque tirando onda, dando rolé com tio caveira. Exatamente, e perguntando, e querendo conhecer uma coisa e outra. Sim. De repente, isso já meia-noite, de repente eu vejo 2 camaradas do outro lado da pista se aproximarem numa motocicleta sem capacete. Isso não é comum, né? Não existem comunidades ali perto de Camboinhas, muito próximas, mas, de uma forma geral, tem alguma coisinha por ali.
Aí os camaradas vêm devagarzinho, devagarzinho. Aí viram 2 carros por meia-noite. Passaram aquele trecho todo sem ver nada para poder faturar. Aí quando viram os 2 carros, em tese dando bobeira ali. De bobeira, batendo papo. Vamos fazer a festa. E eles estavam tão convencidos que fariam a festa que eles estavam sorridentes entre eles, conversando como se tivessem saído de um jogo de futebol onde o time deles tinha sido vitorioso. E ali também não é comum ter esse trânsito de 2 caras numa moto, sem capacete. Segunda-feira, meia-noite, não tem movimento nenhum. Camboinhas é um bairro como se fosse um grande condomínio. Sim. Mas com as características de um grande condomínio. Um movimento pequeníssimo. Ainda mais esse horário, numa segunda-feira. Sim, sem comércio, sem nada. Não tem comércio ali dentro, não tem comércio ali dentro. Aí, os camaradas passam, eu olho assim, eu já estou do lado de fora do carro, com o Vitor ao meu lado e a gente conversando. Naturalmente o Vitor estava mais vidrado em outras coisas do que propriamente nesse cenário ao redor, né? Aí os camaradas passam por mim. Teu carro era uma caminhonete também ou o carro do cunhado? Não, meu carro era um carro esportivo baixo. Aí os caras fazem um retorno, mais ou menos, sim, 70 metros de onde nós estávamos. Aí vem devagarzinho, conversando entre eles, e quando chegam perto de nós, eles fazem um cumprimento no sentido, boa noite. Mas o objetivo, na minha opinião, era verificar quem estava na caminhonete. Porque a caminhonete tinha vidro escuro. O meu carro não tinha vidro escuro e, teoricamente, eles viram que não tinha ninguém dentro. A referência do carro de trás era eu e uma criança, quase adolescente. Aí eles olharam, tinha só que não se, um senhor de cabeça branca e uma criança, com todo o respeito. Exatamente. Aí, mas eles não conhecem quem é. Exatamente. Mas eles não se convenceram porque talvez não tenham tido a verdadeira noção de quem estava na caminhonete. Aí eles pegaram mais à frente outro contorno, melhor, retorno, e assim fizeram. Voltaram novamente pelo outro lado. Passaram... Porra, pediram também, né? Passaram na nossa frente... Perdidos. E fizeram retorno novamente. Aí, porra, que história é essa? Era para eles terem percebido. Foi, porra, a gente vai ficar aqui fazendo zigue-zague na frente dos camaradas... E os camaradas não vão embora, ou não vão entrar no carro, saem acelerando, ou não vão entrar em casa. O que está acontecendo? Será que estão tão bobos assim? Mas o delinquente, ele acha... Está acostumado a ganhar muito, né? Exatamente. Muito. Eles acham que pela impetuosidade, pela surpresa e por muitos outros fatores, eles dominam qualquer um. Nessa segunda passada, eu já tinha falado para o Vitor... Falei assim, Vitor, vai para trás do carro do teu pai. E os caras também não perceberam muito, não. Eu fiquei sozinho ali naquele corredor, entre um carro e outro, mas já com a minha arma na mão. E os familiares perceberam, sua esposa e o cunhado? A minha atual esposa percebeu. Ela ficou assim, ansiosa e aflita. Pela moto, né? Exatamente. Pela aproximação da moto. E o que aquilo poderia representar. Principalmente que o Vitor foi na direção dela, ela estava fora do carro e eu fiquei assim, diante daquele corredor, ou seja, entre os 2 carros, e esses camaradas que a qualquer momento iam parar na minha frente para poder vir na minha direção. E foi o que aconteceu, a moto chegou, deu uma meia trava. O camarada que estava armado com a pistola no banco do garupa, ele empurrou o banco e saltou. A moto foi andando devagarzinho, mas quando eu vi a arma na mão dele, e ele falou, perdeu
Novamente aquela história do perdeu. Eu não Sim. sei por que esses caras têm tanta necessidade de utilizar essa expressão. Perdeu. Eu já comecei a jogar nele ponto 40, bolas de ponto 40 nele. Ele fez ainda 2 disparos na minha direção, que não me atingiram, né? Aí vai aquela história, em razão de começar a perder óleo e sentir falta de pressão, o camarada quis correr, mas não deu tempo, que caiu. Eu fui na direção dele, afastei a arma dele, mas o motociclista, quando começou os disparos, saiu acelerando e foi embora. O registro foi feito na delegacia, o procedimento foi adequado. Eu fiz um reconhecimento posteriormente, eu tinha percebido detalhes, e assim, como eu descrevi... Que deu fuga, né? Do camarada que fugiu. Sim. Como eu descrevi, os policiais militares daquela região fazem, porra, só pode ser fulano. Porque muitas das vezes tem característica, porra, o cara que atua nessa região, só pode ser fulano. Ele foi preso aproximadamente, vamos imaginar assim, eu vou aumentar, mas uns 60 dias depois. O segundo foi preso. Agora, o interessante é que os dois, eles eram originários do Rio de Janeiro. E naquela brincadeira de Sérgio Cabral anunciando o PPs saíram do Rio de Janeiro e foram lá para Niterói. Muitos foram. Aí está mais um exemplo. Que eu tenho a prova de que isso aconteceu. E aí, então, você conseguiu balear um, o outro deu fuga, isso. E aí tu fez a ocorrência, ele não morreu. Não morreu? Morreu, Tá. Vazou morreu óleo, ali mesmo. Vazou óleo, perdeu pressão, foi pro Jangal. Tá bom. E a família, cara? A minha? Com minha tudo família, isso, com o disparo, o Vitor, que agora ele tá no chat, se acusou aqui, mandou um abraço, tio. E ele disse que lembra como se fosse hoje. E tá na memória dele, e por isso que tá nascendo aí, porra, mais um leão pra vir pra polícia, quem sabe, né? O Vitor, ele seria um belíssimo candidato. Entretanto, ele é de uma família de engenheiros. E a influência dos pais, ela é muito grande, né? Por mais que os temas relacionados à polícia, à atividade policial sejam interessantes, mormente nessa idade de adolescente, adulto jovem, acaba que os pais conseguem a vitória pela pressão. Mas eu preciso lembrar que ele também tem uma grande referência, que é o tio, e que também passou no vestibular para engenharia, né? Sim, também engenharia. tinha no sangue como ele já passou também para engenharia. Mas o problema é que agora a qualquer momento ele pode buscar uma outra razão na vida dele, né? E o problema é que agora a polícia exige o bacharel em direito. Bacharel em direito, para oficialato, né? Para oficialato. Mas aí, como é que foi ali o pânico? Você também já está acostumado. Se eu não estou enganado, os outros 2 episódios que você relatou, você estava sozinho. Sim. E nesse você estava com a família. Eu estava com a família, mas estava sozinho ali no momento final. Sim. Entendeu? O alvo era eu, e se não fosse eu estaria avocando para mim, porque eu estaria indo na direção deles, né?